Estou plenamente convencido que dias como este aqui são marcos na nossa vida. Hoje, a unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a sua vida, sobre esse irmão que está aí ao seu lado, essas unções, elas se unem e algo extraordinário acontece. Conferência é sempre um dia, um tempo onde o Senhor irá nos dar direções. Você precisa ficar atento ao seu espírito ao decorrer desse dia, porque hoje é um dia em que o Senhor irá entregar uma palavra para você. Hoje é um dia em que o Senhor irá renovar algo que Ele já falou, talvez. O Senhor faz isso. O Senhor nos dá uma palavra, coloca um sonho no nosso coração, mas de tempo em tempo o Senhor vai renovando aquela palavra, renovando aquela visão, aquele sonho. E hoje é um dia em que o Senhor vai fazer isso, está fazendo isso na sua vida. Deus já está trabalhando em você muito antes de você chegar aqui nesse lugar. Eu fico muito feliz, vendo lá nos grupos do WhatsApp da igreja a expectativa que o Espírito Santo gera em nós para momentos que nem esse. Isso não é algo natural, já é o sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. É o Espírito Santo gerando algo, porque expectativa tem a ver com fé. Aquele que é cheio de fé, aquele que anda no Espírito, ele sempre tem uma boa expectativa, ele está sempre esperando algo bom que Deus irá fazer. Deus vai começar algo novo na sua vida nesse dia aqui. Algo novo aí dentro de você. Deus começa as coisas dentro de nós. Deus começa algo no nosso espírito. E é isso que Deus vai fazer. Você tem que estar aberto, preparado para isso. Se você aceitou o desafio, o grande desafio de estar aqui nesse dia, você também tem que estar preparado para que o Espírito Santo comece uma grande revolução na sua vida nesse dia. Há um tempo atrás assisti um filme, o nome do filme era Revolução de Jesus. Quem é que assistiu? Amém, poucos, mas é bom, é um filme muito bom. Revolução de Jesus, é uma história verídica inclusive, e Deus quer fazer uma revolução de Jesus na nossa vida aqui, ao decorrer desse dia. Deus quer começar uma revolução de Jesus na nossa família, na nossa célula, na vida da nossa igreja local, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E a primeira palavra que eu vou compartilhar com você, fala sobre isso, sobre essa revolução, sobre esse novo de Jesus na sua vida, como que ele acontece de forma prática. Eu quero ajudar você, quero que o Espírito Santo use minha vida aqui nessa manhã, para deixar um pouco mais claro, para que o Senhor gere revelação aí no seu espírito, de como que esse novo vem no seu dia a dia, porque esse dia vai terminar, e nós vamos voltar para as nossas casas, para as nossas células, lá para a sua empresa. Como que Deus vai continuar isso na sua vida? Eu quero falar sobre isso aqui nessa manhã. Então, é importante que você se permita, em primeiro lugar, ao novo de Deus. Amém? Você está aberto para o novo de Deus? Nós somos um pouco resistentes a mudanças, a transformações. Alguns mais, outros menos, mas todos nós somos, em certa medida, resistimos à transformação. Mas servir ao Senhor é viver uma transformação constante. Servir ao Senhor é ver o Espírito de Deus subjugando o nosso ego, a justiça própria da nossa vida, e a graça ir nos enchendo, a graça ir nos transformando nosso caráter, nossas atitudes, a nossa relação com a família, com os irmãos, com o sexo oposto. Nós vivemos essa transformação constante. Se você não está vivendo, é porque você ainda não está experimentando o melhor do Evangelho. Você precisa olhar para trás e perceber
que você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Você precisa olhar 1 mês, 2 meses, 6 meses para trás e dizer: meu Deus do céu, quem me viu e quem me vê. Tem o ditado, né? Quem te viu e quem te vê, fulano. Nós precisamos estar constantemente falando isso a respeito de nós mesmos, porque essa é a obra do Espírito de Deus na nossa vida, até que Cristo venha, até que Ele nos arrebate. Jesus, lá em Lucas 5, 37 e 38, ele diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra forma o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Então Deus está aqui e Deus vai dar um odre novo para você. Deus vai dar uma visão, uma percepção, uma revelação nova para você. Você tem que sair daqui para andar, disposto a praticar essa visão, disposto a praticar essa verdade do Espírito na sua vida. Bom, o Senhor está falando aqui para os fariseus. Por quê? Porque eles serviam ao Senhor, o culto deles eram os sacrifícios, era pelo mérito deles. Mas agora Jesus vem, e Jesus fala: se vocês quiserem receber o que eu tenho, é importante que vocês compreendam que a partir de agora, a obra que Deus tem para fazer é por meio de mim. A obra que Deus tem para fazer é por meio do Espírito. Já não é mais por meio daquilo que vocês fazem, já não é mais por meio do sacrifício, agora é por meio do novo nascimento. E ainda é até hoje. A obra de Deus na minha vida e na sua vida é por meio do novo nascimento, por meio do mover do Espírito de Deus, nos convencendo todos os dias. Tem um ditado, né, que diz que um homem ou uma mulher é transformado ou por um grande amor, ou por uma grande dor. Você já ouviu esse ditado? Provavelmente que sim. Ninguém viu. Você está com preguiça de levantar a mão? Não, alguns já ouviram. Agora, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque a verdadeira transformação na minha vida e na sua vida só se dá por meio do Espírito. A verdadeira mudança só se dá por meio do novo nascimento. É quando alguém nasce de novo, recebe a natureza divina, e agora ele começa a aprender a andar no Espírito. Por isso a necessidade de você andar com irmãos mais velhos na fé. Por quê? Não é porque esses irmãos vão ouvir de Deus e falar para você. Não, a principal função dos irmãos mais velhos, sabe qual é? Do pastor na vida da igreja, é ensinar você a ouvir do Espírito, é ensinar você a perceber a voz do Espírito conduzindo você, levando você a essa novidade de vida. Você não pode receber o novo de Deus e permanecer o mesmo. Você tem que estar disposto: Senhor, me muda as minhas prioridades. O Senhor pode mudar a minha agenda. Deus pode mudar a sua agenda? Pode? Então diz amém. Você está com medo de dizer amém? Não tenha. Mas para Deus trazer o novo dele sobre a sua vida, é preciso que Deus tenha acesso à sua agenda. Tem irmão que se converte, mas Deus não pode mexer na agenda dele. Eu não posso, pastor, não dá, minha agenda já está lotada já. Então você não vai viver o novo de Deus. Deus pode tirar você do conforto? Pois acredite, Ele vai. Entende? Porque o novo de Deus passa pelo seu desconforto. Em muitos momentos, você tem que estar aberto a isso. Você tem que estar sabendo disso. Deixa Deus tirar você do seu conforto. Ah, pastor, mas agora que eu estou confortável. Não, irmão, agora você é que nem Caleb. Agora que Deus vai usar você. 40 anos depois da promessa, quando o povo está diante da terra prometida, o que Caleb fala? Eu quero nada menos do que Deus me prometeu lá atrás. Não vamos pensar que eu estou velhinho, que já passou os anos. Não, eu quero tudo aquilo que Deus me prometeu. E tem mais, eu estou cheio de vigor. A unção de Deus
me enche de vigor, de energia. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você está num momento da sua vida que você está dizendo: agora estou num momento mais confortável, não quero muitas mudanças. Irmão, você está no lugar errado. Você está no meio das pessoas erradas, porque é exatamente o contrário que Deus vai fazer. De tempo em tempo Deus, compreenda essa palavra, mas de tempo em tempo Deus faz uma bagunça, uma revolução na sua vida. Por quê? Porque Deus desafia você a coisas maiores. Deus desafia você através do pastor, Deus desafia você através do líder de célula, Deus desafia você através de mensagens que nem essa, de momentos que nem esse aqui. Aleluia. Jesus deu a vida pela igreja, nós estamos aqui para darmos também a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha para o lado aí. Aleluia. Esse é o seu primeiro chamado, dar a sua vida por esses irmãos aí. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Como que esse novo acontece? Em primeiro lugar, com uma vida de oração. Orar não é só pedir. Tem gente que diz: mas não sei como é que o pastor consegue orar tanto tempo. Eu oro 5 minutos e não tem mais nada para falar. Eu oro 10 minutos, parece que não tem mais nada. Sabe por que acontece isso? Porque orar para você se resume em pedir. Aí você pede: Senhor, abençoa a minha casa, minha família, abençoa a minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Pedir é bom, irmãos, ou não é? É bom, é maravilhoso. Pedir é bom, nós temos um pai que quer nos dar. Você sabia disso? Você tem um bom pai. Quem é pai aqui? E qual uma das suas maiores satisfações? É você dar para sua esposa aquilo que ela quer. Você não se sente... Aleluia, as irmãs estão dando glória a Deus. Então, o homem de verdade, irmãos, o homem do reino de Deus, ele se sente muito bem quando ele pode dar para a esposa dele aquilo que ela quer. Ele se sente cheio da vida de Deus. Ele diz: aleluia, obrigado, Senhor. Nós temos satisfação também de abençoar nossos filhos. Você vai lá, você proporciona um dia de alegria, de satisfação para a sua família, para os seus filhos. Você vai lá, você compra algo e eles ficam felizes, eles ficam alegres. Ora, você sendo cheio de limitações, você já é assim para os seus filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. Nós temos um bom Pai. Você tem um bom Pai. Diga para alguém: você tem um bom Pai. Então orar não é só pedir, também é. Orar é estar na presença de Deus. Mas não é estar na presença de Deus de qualquer forma. Orar é estar na presença de Deus, sabendo que Deus tem uma boa opinião a teu respeito. Porque tem gente que foge de Deus, foge da presença de Deus. Por que ele foge? Porque ele acha que Deus tem uma má opinião a respeito dele. Ele pensa: agora, essa semana eu pequei, eu acho que eu nem vou nessa conferência, porque vai ter muita presença de Deus lá. Se você vive debaixo de acusação, você não pode desfrutar do novo de Deus. Você tem que estar na presença de Deus, gastar muito tempo na presença de Deus, mas com a seguinte consciência, com a seguinte revelação: todos os meus pecados foram perdoados. Todos os meus pecados, o sangue de Jesus me lava todos os dias. O sangue de Jesus está sobre a minha casa, está sobre a minha vida. Mesmo nos seus piores dias, o sangue de Jesus está sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós devemos de orar mais assim. Os piores dias da minha vida, dias de crise, eu declaro isso constantemente. Eu digo: o sangue de Jesus está cobrindo a minha vida, está cobrindo a minha família. Quando o diabo vem com acusações sobre a minha vida, eu fico lembrando constantemente: o sangue dele é poderoso, o sangue dele é maior do que qualquer pecado que eu possa cometer. Eu fui lavado, eu fui remido, eu fui completamente perdoado. Aleluia. Quando você vai orar,
Você tem que ter essa consciência. A palavra glória significa que você sabe que Deus tem uma boa opinião a seu respeito. Quando você dá glória a Deus, é isso que você está dizendo no mundo espiritual. Eu sei que Deus perdoa os meus pecados, eu sei que Deus tem uma boa opinião a meu respeito, não por aquilo que eu faço, mas por causa daquilo que Cristo fez lá na cruz. Aleluia. Diga 2, 3 coisas para alguém aí a respeito do que Deus pensa a respeito dele. Você sabe? Tem que saber, né? Diga, o que Deus pensa a respeito desse irmão, dessa irmã aí? Aleluia. Você está perto do seu cônjuge aí, diga: olha, Deus pensa que você tem o melhor esposo do mundo, que você tem a melhor esposa do mundo. Aleluia, glória a Deus. Se você está perto de um liderado aí, diga para ele: Deus pensa que você tem o líder que você precisa, irmão. Aleluia. Eis que te digo, você tem o pastor que você precisa. Aleluia. Essa é a opinião de Deus a teu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Agora, orar é pedir, amém? Orar também é estar com Deus, mas orar também é ouvir a Deus. Orar é ouvir a Deus. Tem irmão que ele ora, quando Deus vai falar, ele levanta e sai andando. Sai daquele ambiente que ele está e vai fazer os afazeres dele. Não, orar é ouvir a Deus. Você não pode perder a capacidade de ouvir a Deus. Nós vivemos na geração da ascensão das redes sociais. Então nós vivemos numa geração de muitas vozes. Muitas vozes. Você está ouvindo muitas vozes todos os dias, principalmente lá nas redes sociais. É preciso que você tenha a capacidade de calar as outras vozes, para que você possa ouvir a voz do Espírito de Deus, para que você possa perceber a direção de Deus. Às vezes você está diante de uma circunstância, você precisa de direção, e você já sai correndo: eu vou lá no pastor, vou lá no líder. Isso é pecado, irmão. Se você procura o pastor antes de ouvir a voz de Deus, antes de orar, antes de gastar tempo com o Senhor em oração, você está tentando colocar o seu pastor no pior lugar que poderia, que é no lugar do Espírito de Deus na sua vida. Eu não quero ser o Espírito Santo na vida de ninguém, não quero me colocar no lugar de Deus na vida de ninguém. Estou aqui para ensinar você a ouvir do Espírito. É errado procurar o pastor? Não, depois que você orou, aí você vai procurar um conselho maduro. Mas quando você vai procurar o pastor, você não vai para ouvir algo dele, você vai para ouvir Deus falar através dele. Porque em última instância, o que você quer é ouvir a voz de Deus. Quanta gente que você segue mais o influencer do que o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser o maior influencer da sua vida, irmão. Você entendeu? Você tem que ouvir a voz dele, é o que importa. Orar também é ouvir a Deus. Uma vida de oração. O novo de Deus passa por uma vida de oração. Se você não ora, você ainda é uma criança na fé. Não importa os anos de igreja que você tenha. A maturidade significa que você depende. Se você depende, você vive orando. Você ora sozinho no seu quarto, você ora quando você está viajando lá, um compromisso da empresa, você ora quando você está lavando a louça, você ora quando você está educando os seus filhos. E uma palavra de Deus pode mudar a sua história. Você sabia disso? Às vezes você está lá e os seus filhos estão rebeldes,
os seus filhos estão difíceis, e você fica ouvindo o influencer tal, o fulano tal, eu preciso fazer um curso, eu preciso isso, para ver como que eu vou lidar com essas crianças. Mas você tem o melhor professor, que habita aí dentro de você. Às vezes uma direção que o Espírito Santo dá, e você começa a dar mais atenção, mais carinho para os seus filhos, você desliga o celular, ou você tira o celular da mão dele, e Deus começa a mudar os seus filhos, Deus começa a mudar o ambiente da sua casa, tudo porque você foi capaz de ouvir a voz de Deus. A segunda coisa, uma vida de mudança passa pelo fato que o Espírito Santo é o seu melhor amigo. O Espírito Santo não é um poder, como muitos pensam. O Espírito Santo não é um arrepio que você sente no culto, na conferência. O Espírito Santo é uma pessoa. Você precisa fazer do Espírito Santo o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro, a pessoa com quem você mais fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo se alegra, que o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos ensina a palavra de Deus, nos dá a revelação. É tudo o Espírito Santo, esse amigo. Você tem um amigo, ou você tem alguém que quer ser seu amigo, mas não seu amigo de culto, não seu amigo de culto. Ouça o que eu vou dizer para você: não foque nas experiências com o Espírito Santo, foque na comunhão com o Espírito Santo. Enquanto você estiver focado nas experiências que você pode ter com o Espírito Santo, e você terá muitas delas, e nós estamos aqui nesse dia para ter uma experiência com Ele, mas o meu foco não deve estar nas experiências com o Espírito de Deus. O nosso foco precisa estar na amizade, na comunhão. Eu quero algo do Espírito Santo aqui nesse dia, mas para que eu possa viver amanhã, para que eu possa viver lá na minha célula, para que eu possa viver lá na minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, foque na comunhão, foque na amizade com o Espírito de Deus. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro do que? Consolador. O Espírito Santo não é aquele que vem para acusar. O relacionamento que muito crente tem com o Espírito Santo, sabe qual é? Que ele acha que tem. Depois que ele peca, o diabo fica acusando ele o tempo todo, e aí ele pensa que é o Espírito Santo, e ele diz: viu, o Espírito Santo está falando comigo. Pois não é, irmão, essa é a voz do diabo. O Espírito Santo é o consolador. Depois que você peca, o Espírito Santo vem para lembrar que você foi justificado, que você foi perdoado, que você não é o resultado daquilo que você faz, nem das experiências que você teve, você é o resultado da cruz. Se essa é a voz que está falando com você depois que você peca, então é o Espírito Santo. Mas se é a voz dizendo que você não merece, você pecou de novo, vai ser sempre assim, a sua vida nunca vai mudar, não adianta, esse não é o Espírito Santo, esse é o diabo, essa é a voz dos demônios. Então o Espírito Santo é seu amigo, aleluia. Constância é tudo, quando nós falamos de amizade. Você não tem uma amizade com alguém com momentos esporádicos. A sua amizade depende de constância. Com o Espírito de Deus também é assim. Uma vida transformada também passa por você amar a palavra de Deus. Você é o povo do livro. Sabia disso? Você faz parte do povo da cruz. Você faz parte do povo do livro. Nós temos um livro que se chama Bíblia. Se você amar a Bíblia, se você ler a Bíblia, sabe qual é a recompensa? Você lê a palavra escrita e você recebe como recompensa a palavra viva, a palavra que te alimenta, a palavra que te sustenta, a palavra que te renova, a palavra que te transforma.
Deus age por meio da sua palavra. Aleluia. Amar a palavra é não perder a capacidade de meditar na palavra de Deus. Quantos perderam a capacidade de meditar na palavra de Deus? Por que nós temos perdido a capacidade de meditar na palavra de Deus? Por causa das redes sociais. Meditar é exatamente o oposto de entretenimento. Meditar é o oposto de distração. Se você está em busca de entretenimento constantemente, esse é o sinal que você perdeu a capacidade de meditar. Diz o ditado que Satanás mora nos detalhes, mas eu discordo. Satanás mora na distração. Satanás quer manter você distraído o tempo todo, para que você não medite na palavra de Deus. É por isso que às vezes você nem acordou, e o diabo já está tentando estressar a sua vida. Quantos aqui passam por essa experiência? Você tem que convidar o Espírito Santo para ir dormir com você, irmão. Por quê? Porque o diabo já quer estragar o seu próximo dia através do seu sono. Alguns dias atrás a Luísa levantou chorando. De manhã ela disse: pai, tive um sonho tão ruim, pai, hoje. Eu digo: minha filha, é o diabo querendo estragar o teu dia. Mas Deus é bom. Não importa o que tu sonhou, minha filha. Deus tem um dia bom, Jesus te cuida, Ele te guarda, Ele é por nós. Nós podemos nos alegrar. Então Satanás quer distrair você. Se você quer receber mais da palavra, você tem que fazer uma coisa muito difícil: se tornar alguém que é livre das redes sociais. Comece deixando o seu celular em casa. Se você sai para jantar com a sua esposa, precisa de mais de um smartphone? Não precisa. Talvez não precise de nenhum. Mas se você, leva um pelo menos, um dos cônjuges deixa o celular. Mas assim, o celular não fica em cima da mesa, o celular fica dentro da bolsa. Se você, todas as vezes que você se sente entediado, você pega o celular, você perdeu a capacidade de meditar. Você perdeu a capacidade de ruminar a palavra de Deus. Isso vai impedir o novo de Deus na sua vida. Menos celular e mais Bíblia. Um tempo atrás estava assistindo um videozinho, falava assim: se todas as vezes que você fosse ver uma atualização no celular ou e se você fosse ler a Bíblia, se você fosse tirar um minutinho para meditar na palavra de Deus, então imagina só, todos nós aqui, você já teria lido o Novo Testamento quantas vezes esse ano? Várias vezes. Mas tem irmão aqui que você não leu ainda todo o Novo Testamento esse mês, esse ano. Por quê? Se você é o povo da Bíblia, se o seu pastor é apaixonado pela palavra de Deus, se o seu líder é apaixonado pela palavra de Deus, você também deve ser alguém apaixonado pela palavra de Deus. Nada mais importante para nós do que a palavra de Deus, irmãos. Você é apaixonado pela palavra? Amém? Então o novo de Deus vai vir sobre a sua vida. Mas ele não é um arrepio que você sente. Ele é um estilo de vida. É um estilo de vida de alguém que ora, de alguém que é amigo do Espírito Santo, mas também alguém que aprendeu a se alimentar da palavra. Você não lê a Bíblia para conhecer histórias, você lê a Bíblia para se alimentar. Você precisa desse alimento todos os dias da sua vida. Glória a Deus, não, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu tenho 10 minutos, é isso? É? Glória a Deus, já me atrasei. Segundo e último. Amém, amém. O pastor William combinou com os irmãos. A sua vida, se você quer experimentar o novo de Deus, a sua vida precisa ser conduzida pela unção de Deus. Você sabe o que é unção? Unção é uma coisa que só crente tem. Sabia? Só crente tem unção. Unção
é uma capacidade sobrenatural para você fazer coisas. Você não se emociona quando você ouve algo assim? Eu fico emocionado, eu gosto de filme de super-herói. E aí quando eu descobri que Deus me deu unção, capacidade sobrenatural de fazer algo. Então o fato de eu estar aqui nessa manhã pregando para você é algo sobrenatural de Deus na minha vida. Você orar pela vida de alguém que está enfermo, essa pessoa ser curada, é algo sobrenatural na sua vida. Você ser transformado é algo sobrenatural na sua vida. Você sabe que o seu relacionamento com o Espírito Santo, ele passa por algumas etapas, estágios. A Bíblia diz que o primeiro estágio é quando o Espírito Santo está ao nosso derredor. O Espírito Santo, eu costumo dizer que Deus é que se coloca no caminho das pessoas. Mas a Bíblia também chama isso de o Espírito Santo ao nosso derredor, nos dando fé para que você possa nascer de novo, para que você possa ter uma experiência de novo nascimento. Lá em João 16:8 nos fala disso, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Então a fé que você recebeu, para entregar sua vida a Cristo, não veio de você, veio de Deus, foi o Espírito Santo que já estava ao seu derredor. Mas esse é o primeiro estágio. Depois a Bíblia diz que você nasce de novo, e agora o Espírito Santo vem habitar dentro de você. É por isso que nós podemos nos reunir no prédio da igreja, nós podemos nos reunir aqui nesse teatro. Tem irmão que resiste tanto à mudança, que ele fica desconfortável só da conferência acontecer aqui no teatro. Ele diz: mas para quê, pastor? Por que é tão bom no prédio da igreja? Irmão, aí eu acho interessante que às vezes os irmãos ficam esperando uma resposta muito espiritual do pastor. Mas com certeza Deus deve ter dado um sonho para ele, alguma coisa, algo sobrenatural aconteceu para nós fazer essa conferência lá. Sabe o que eu estava dizendo para os irmãos? O que nós ia fazer a conferência aqui, pastor William? Para fazer num lugar diferente. Faz bem para a nossa alma, irmão. Fazer em outro lugar diferente, ambiente diferente. Quem é que gosta aqui? Você não gosta de trocar o sofá da sua casa, lá o rack da TV? É bom para a nossa alma trocar o piso, ou de repente ir para uma casa nova, trocar de carro. Faz bem para a alma, irmão. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Faz bem para a nossa alma esse tipo de coisa. Pastor, não dou bola para isso. Então vende o teu sofá, tuas cadeiras, e coloca um cepo lá no meio da sua sala. Aí você não quer, né? Você gosta sim, acredite. Aleluia. O novo de Deus está te alcançando nessa manhã, irmão. Aleluia. Mas a Bíblia diz que agora o Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito Santo não habita em prédios mais, não tem templo no Novo Testamento, porque Deus não habita mais. Se você quiser falar essa palavra templo, fale a respeito de você, fale a respeito da igreja. Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que Jesus soprou, João 20:22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo de Deus. Esse foi o dia que o Espírito Santo veio habitar nos discípulos. Mas o estágio ainda não está completo. A Bíblia diz que o Espírito Santo depois vem como revestimento. Aleluia. É o dia em que você é cheio do Espírito Santo, é o dia que você é batizado no Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder. Você acha que poder é um arrepio? Não é, é muito mais do que isso. Poder é capacidade sobrenatural para você falar do amor de Deus. Poder é capacidade sobrenatural para você liderar aquela célula. Poder é capacidade sobrenatural para você trazer provisão para a sua casa. Poder é capacidade sobrenatural para você edificar sua esposa, seus filhos. As pessoas dizem: é difícil ter filho nessa geração, é tão difícil, as coisas são tão difíceis. Mas você tem poder.
Não deixe de ter filhos por causa disso, irmão. Não deixe de liderar porque você não tem talentos. Eu não tenho talento nenhum, não consigo nem cantar uma canção, me perco nos tempos. Você entendeu? É poder. Se eu estou aqui, qualquer um de vocês podem ser usados por Deus. Não atribua ao homem aquilo que Deus faz. Eu apenas me disponibilizei para servir os irmãos. Foi isso que eu disse para o irmão que estava ali na recepção. Essa aqui é a pulseirinha do servo. Faz quase 30 anos. Saí dos 9, para quem ria de mim. Faz quase 30 anos que eu estou servindo os irmãos. E hoje eu estou aqui de novo para servir os irmãos, para lavar os pés dos irmãos, com algo da parte de Deus. Isso é poder. Eu só faço isso por causa do poder de Deus na minha vida. Você tem poder que foi liberado sobre você. Você já foi batizado do Espírito Santo? Amém? Levanta a mão aí que já foi batizado do Espírito Santo. E se tem alguém que não foi, você vai ser hoje. Vai ser hoje. Você não pode fazer nada sem poder. A obra de Deus só pode ser feita pelo poder. Alguém me falou um tempo atrás, quando o Silvio Santos era vivo: imagina se o Silvio Santos se converte, pastor. Que bênção. Mas eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo falar porque o Silvio Santos é uma pessoa conhecida, uma pessoa que se comunica muito bem. Eu falei para ele: irmão, o Silvio Santos, cheio do poder de Deus, é uma bênção. Sem o poder de Deus, não sai para nada. Para edificar a igreja, não. Para você viver o novo de Deus, você precisa de poder de Deus. Você precisa da unção. Aí você é cheio do Espírito Santo, mas isso não acabou ainda. Depois a Bíblia diz que você precisa agora ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Está lembrando aí de todo o estágio? Isso é unção. Todo esse estágio, isso é unção. Nós não podemos edificar a igreja sem a unção de Deus. Efésios 5:18 ao 20 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Esse dia eu estava falando com os irmãos. Nós tomamos vinho, né? Estava falando para ele: irmão, você não vai tomar vinho que nem se toma refri nas comunhões da sua célula. Não. Você vai tomar vinho com a sua esposa em casa, quando você estiver no restaurante. Mas vinho não é refri, irmão. Não, retrocedemos aqui. Agora, Paulo está dizendo que você não deve se embriagar com o vinho, que você deve ser cheio do Espírito. E como que você é cheio do Espírito? Aí ele diz: falando entre vós. Para você ser cheio do Espírito aqui nesse dia, você precisa falar. Você precisa dar glória a Deus. Você precisa dar aleluia. Você precisa confessar a verdade do Espírito, aquilo que o Espírito Santo está queimando aí no seu espírito. Orar é isso também. Orar é quando o Espírito aquece e você fala aquilo que está borbulhando lá no seu espírito. Você confessa aquilo que está lá no seu espírito. Paulo diz: entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que impede você de ser cheio do Espírito? Eu vou só citar. Primeiro, falta de consciência do perdão de Deus. Você precisa estar aqui e isso precisa estar resolvido para você. Há mais de 2000 anos, Jesus perdoou todos os teus pecados. Lá em Hebreus, o apóstolo diz que Jesus não está no céu morrendo todos os dias para perdoar os nossos pecados. Não, ele fez isso uma única vez, por todos, para todo o sempre. Os teus pecados foram perdoados pela eternidade afora, irmão. Já não há nenhuma condenação para mim e para você, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para que você seja cheio do Espírito, você precisa estar consciente disso todos os dias. Você é consciente do perdão ou você é consciente do pecado? Você precisa ser consciente do perdão, andar com consciência de perdão constantemente. Falta de fome espiritual também.
A acomodação, a indiferença, a rotina, a familiaridade com o mover de Deus, isso impede você de ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é algo contínuo. Todos os dias você precisa ser cheio do Espírito. Todos os dias precisamos ser cheios do Espírito. O que mais? Um ambiente de relacionamentos tóxicos. Sabe aquele ambiente que você pode escolher onde você está? Você muitas vezes vai estar em ambientes onde vai ter ali, talvez, pessoas incrédulas. Você vai fazer parte desses ambientes, no aniversário, num casamento de alguém, você vai ser luz ali, mas você está ali unicamente por uma coisa: para ser luz naquele lugar, para falar do amor de Deus naquele lugar, para influenciar naquele lugar. Eu acho que é um problema quando o crente decide tirar lazer ou levar a família dele para ambientes tóxicos. É um problema isso. Isso pode impedir você de ser cheio do Espírito. O nosso lazer, irmãos, a nossa distração, sabe qual é? É estar junto com os irmãos. Flamarion, me alegra muito esse irmão. Flamarion é aquele irmão divertido, cheio do Espírito, mas ele é divertido, ele está sempre sorrindo. Você está com os irmãos que são cheios do Espírito. Um dá uma risada, outro conta uma piada de crente, mas daqui a pouco já está todo mundo chorando, porque tem irmão que ele está sorrindo, né? Deus usa ele, a unção de Deus é essa. Mas tem outro irmão que está quase sempre chorando também. O irmão vai orar pelo alimento, esse alimento, aleluia, não tem nos faltado, irmãos. Deus é tão bom. Aí daqui a pouco já está todo mundo chorando, né, Márcio? Fabiano não queria saber dos crentes, falava mal dos crentes. Mas quando ele foi naquele culto, lá naquela garagem, aleluia, Fabiano chorava do início ao fim. Glória a Deus. Olha só o que virou a garagem, Fabiano. Aplauda Jesus. Aleluia. É só o começo. É só o começo. Sabe por quê? Porque a unção está sobre você. Você está aqui hoje, você está me vendo aqui, o Espírito Santo está dizendo para você: amanhã vai ser você. Amanhã vai ser você na frente daquele encontro. Amanhã vai ser você como um discipulador na vida da igreja. Amanhã vai ser você sendo usado por Deus de forma poderosa, ganhando o seu bairro, sua vizinhança, toda a sua família. Quem é aqui o primeiro da sua família? Você aceitou Jesus, amém? Se tem alguém ainda que não foi salvo, vai ser. Sabe por quê? Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Essa é a promessa de Deus. Todos vão ser alcançados, todos eles vão ser alcançados. Essa é a palavra de Deus para você aqui nesse lugar. Não desiste, não pare de orar, não fale aquilo que o diabo quer ouvir. O pai tem um coração muito duro. Não tem coração duro para Deus, irmão. Não tem. Começa a conversar com os crentes aí que você vai ver. Todo mundo aqui algum dia tirava pedra nos prédios das igrejas aí, ria dos crentes. E agora você está aí, você virou do glória a Deus, aleluia. Você entende? Deus não vai, Ele já alcançou a sua casa. Essa é a promessa de Deus para você. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Ele diz: a salvação chegou para a tua vida, Zaqueu. Não. O que Ele disse? Hoje a salvação na tua casa, teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos. E olha, casa na Bíblia não é só os de sangue, casa também é os vizinhos, é o compadre, é a comadre, tudo é sua casa. Quando Deus salvou você, eu sei que você pensa que Deus estava olhando só para você, mas Deus não estava. Deus é um Deus de gerações. Deus está olhando para os teus vizinhos, Deus está olhando para a tua família,
Deus já sabe o que Ele vai fazer através dos teus filhos. Mas o melhor de tudo é que Ele já capacitou, Ele já deu unção. Basta você reconhecer, e essa unção começa a fluir na sua vida. Tem irmão que chega, os discípulos quando voltaram do evangelismo, voltaram assustados. Senhor, até os demônios nos obedecem. Aí Jesus é maravilhoso, né? Jesus corta o barato deles. Jesus fala: irmão, cuidado, não fique muito feliz por causa dessas coisas. Isso é unção. Mas a alegria mesmo de vocês deve ser porque o nome de vocês já foi escrito no livro da vida. Vocês já foram salvos, vocês não morrem mais, vocês são eternos. Aleluia, oh aleluia. A unção capacita você a frutificar. Você é frutífero. Lucas 4, 18, 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Duas verdades para encerrar sobre a unção que está sobre a sua vida. A primeira delas, ela pode ser multiplicada. Lá em Ezequiel, a Bíblia diz que saía água debaixo do templo, do altar. Essa água aponta para a unção do Espírito, para o mover de Deus na sua vida. A Bíblia diz que quanto mais a água ia em direção ao mar morto, mais os rios eram profundos. Sabe o que isso nos diz, irmãos? Que quanto mais nós alcançamos os perdidos da nossa cidade, quanto mais as nossas células se multiplicam, quanto mais você reconhece a unção de Deus na sua vida, quanto mais você se envolve com gente que precisa da graça de Deus, mais intenso você é, mais você vai mergulhar nos rios de Deus, mais sinais você vai experimentar. Se você está num momento da sua vida que você está dizendo: as águas estão muito paradas, pastor, parece que eu não estou experimentando muito de Deus. Eu sei onde você está. Você não está se envolvendo com um novo convertido. Você não está se envolvendo o quanto que você precisaria se envolver com a salvação, com a transformação de famílias, de vidas. O maravilhoso de ser uma igreja em célula, que não importa, nós seremos, dentro de alguns anos, milhares, aqui em Camaquã, em Pelotas, em outras cidades, mas nós nunca vamos perder a fome de alcançar os perdidos. As nossas células sempre vão estar se multiplicando, sempre, as pessoas sempre vão estar sendo alcançadas, salvas, famílias inteiras sendo restauradas. Se você nasceu de novo, irmão, quando eu falo aqui de vidas transformadas, de gente sendo salva, dentro de você um fogo acende. Sabe por quê? Porque esse é o seu chamado. É isso, a partir de agora, que faz a sua vida valer a pena. Antes você achava que vida, ser um vencedor, era ter um carro muito bom, era ter uma casa maravilhosa, era ser reconhecido pelos parentes. Tudo isso pode fazer parte da sua vida, mas essas coisas não vão te satisfazer mais. Agora, quando você estiver fazendo parte da equipe do encontro, e o irmão foi lá na frente, gente, o que eu vivi aqui esse final de semana, eu não consigo nem falar, gente. Deus mudou a minha vida. E você que fez parte daquela equipe, você está ali, o seu espírito está borbulhando dentro de você. Você está dizendo: foi para isso que eu nasci. Eu poderia vir aqui todo final de semana fazer encontro, gente.
Eu poderia fazer isso todos os dias, toda semana. Eu sei que foi para isso que eu nasci. Aleluia. Fica de pé. A unção pode ser multiplicada. Aleluia. Ei, a unção é um requisito. Você ser cheio do Espírito é um requisito para você reinar com Cristo. Isso não é pouca coisa, isso é tudo. Eu não estou falando aqui de uma boa palavra para você apenas, isso é tudo, irmãos. Servir ao Senhor se resume em você fluir na unção, se resume em você ser um incendiário nessa geração. Servir ao Senhor é isso, Deus. É você fluir, 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 fluir. É o Espírito Santo guiando você, direcionando você. É Deus falando através de você. É Deus guiando você. É Deus dando sabedoria para você. A Bíblia diz que havia 10 virgens, mas 5 delas eram tolas, eram salvas, mas eram tolas. Você sabe o resto da história. Elas eram tolas porque não eram cheias do Espírito. Elas eram nécias porque elas não fluíam na unção. O foco delas estava em outro lugar qualquer, não estava na unção de Deus sobre a vida delas. Irmãos, não há glória nenhuma. Não acha que há glória em estar aqui num palco que nem esse? Não há. A glória é ser usado por Deus. A glória é alguém chegar para você e dizer: você é um homem de Deus, irmão. Depois que eu te conheci, algo aconteceu na minha vida. Depois que eu te conheci, eu vi Jesus. Glória é isso. Se você pensa que ser usado por Deus é estar num palco que esse aqui, você está enganado. Isso aqui não é nada. Glória de verdade é você ser instrumento nas mãos de Deus para restaurar uma família. Glória de verdade é você ser reconhecido como homem de Deus. Você está saindo da sua casa de mãos dadas com a sua esposa, com seus filhos. Você está indo para o culto. O vizinho olha e diz: que família abençoada, fulano. Essa gente aí é de Deus mesmo. Isso é glória. Aleluia. Nós vamos encerrar orando uns pelos outros. Quero que você ore. Quero que você ministre unção de Deus sobre a vida do irmão que está do seu lado agora, sobre esses irmãos que estão próximos de você, em nome de Jesus. Aleluia. Pode desligar as luzes agora. Unção de Deus. Unção de Deus está neste lugar. A unção de Deus está tomando conta da sua vida. A unção de Deus não é algo abstrato. Você sente, você sabe quem tem, você sabe quem está fluindo nela. Quando você convive com gente cheia da unção, você diz: tem unção nesse irmão, tem unção nessa irmã. Quando o teu cliente chega na tua empresa, ele não vai usar o nome unção, mas ele sabe que tem algo diferente naquela empresa. É a unção de